Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Essa é a primeira aula do PET 4 e a gente vai seguir no mesmo esquema que a gente estava fazendo, tá? Então, vou dar o prazo de uma semana aí para vocês fazerem as questões. Eu já coloquei as questões na terça-feira agora. Eu dei uma lida no texto sobre a atmosfera, que é o primeiro tema aqui desse mês, né? Então, esse PET 4 deve pegar aí até mais ou menos até o dia 10 de outubro. E esse texto aqui, sobre a atmosfera, eu acho ele bem direto, né? Bem explicativo, autoexplicativo, digamos assim. Então ele já começa falando o que é a atmosfera. A atmosfera é uma camada de gases, né? Que ela fica retida no planeta Terra por causa da atração gravitacional. Porque é o seguinte, todo o corpo no espaço, ele possui um poder de atração gravitacional. Quanto maior for o corpo, maior a sua atração gravitacional. Então, graças à dimensão da Terra, que a Terra ela tem a sua atmosfera. Então, no processo de resfriamento, quando houve o processo de formação do planeta Terra, nos primeiros milhões de anos, né, os gases eles não foram embora para o espaço sideral justamente por causa da atração gravitacional. Então, com o passar dos anos, os gases foram se modificando até ter essa formação que tem agora, né, que prevalece aí o gás nitrogênio e o gás oxigênio. São os dois preponderantes da nossa atmosfera. Então, é graças à dimensão da Terra. Se a gente for pensar, por exemplo, em Marte, que é menor que a Terra, Marte já teve a sua atmosfera, mas por causa da sua dimensão, com o passar do tempo, ela foi perdendo, tá? Esses gases. O planeta Terra ele tem uma dimensão, né? E gases, digamos assim, fundamentais ou ideais para a forma de vida tal qual nós conhecemos. Tá? Então, assim, como fala, por que a atmosfera é tão importante? Porque nós evoluímos através dessa atmosfera, já com a prevalência de gás nitrogênio e oxigênio. Por isso que nós somos tão dependentes, porque o nosso organismo ele foi evoluindo de acordo com essa atmosfera. Tá? Então, quando a gente fala em vidas em outros planetas, será que existe vida? Talvez exista, provavelmente exista, né? Porque o universo é muito grande, mas a gente não sabe se existe tal qual nós conhecemos, né? Porque nós conhecemos a vida através dos gases, do qual é composta a nossa atmosfera, principalmente a nossa camada, que é a troposfera. Tá? Então, vou descer aqui mais um pouquinho. Então, como se formou a atmosfera terrestre? Eu acabei de falar, né? Então, foi no processo de resfriamento da Terra. E esses gases que foram saindo desse processo de resfriamento, eles foram retidos por causa da atração gravitacional. Com o passar do tempo, né, esses gases eles foram formando o nosso ciclo hidrológico que nós conhecemos. Então, aquele processo da água líquida, né, que ela evapora, forma as nuvens, depois condensa. Então, todo esse processo do ciclo hidrológico nós conhecemos. E esse ciclo hidrológico acontece justamente nessa camada da atmosfera, que é a troposfera. Então, por falar em camada da atmosfera, nós temos, portanto, aqui, são 5 camadas. Tá? A troposfera, que chega, que é mais ou menos, segundo o texto, né, até 15 km de altitude. Vocês podem procurar em outras fontes que vai ter algumas diferenças. Tem fontes que falam que é 12, tem uns que falam que é 16. Não importa, isso depende da região do planeta. Tá? Então, há regiões, que é o caso, por exemplo, das regiões polares, que a camada da troposfera ela é mais delgada. Há outras regiões, principalmente próximos à linha do Equador, que a camada é mais espessa, então isso varia. Então, o que é importante sobre a troposfera é que a troposfera é onde ocorre a grande maioria dos fenômenos climáticos. Tá? Então, a chuva, os raios, quase tudo ocorre aqui na troposfera. A estratosfera, que é a camada acima, ela é muito importante porque ela contém a camada de ozônio. Então, no processo de formação do planeta, o gás oxigênio, quando ele chega a grandes altitudes, ele se transforma em gás ozônio. Esse gás é muito importante para filtrar os raios ultravioletas vindos do Sol. E além de filtrar esses raios, o que acontece mais na estratosfera? A estratosfera é onde passa aqueles aviões supersônicos. Sabe aquele avião que deixa aquele rastro no céu? Ele passa pela estratosfera. Tá? A mesosfera é a camada mais fria do planeta, ela pode chegar a menos 100 graus Celsius, por causa da ausência de gases de efeito estufa. Gases de efeito estufa são aqueles gases que são capazes de reter o calor.
Então, como essa camada não tem esses gases, lá é a camada mais fria. Já a termosfera, que é a camada mais espessa, ela é mais quente por causa da existência de gases atômicos nessa camada. Então a temperatura passa dos 1.200, há fontes que colocam 1.500, mas com certeza passa de 1.200 graus Celsius, e a camada mais espessa do planeta. Uma coisa que é interessante aqui, ó, sua importância para o ser humano encontra-se no fato de abrigar gases ionizados, que ajudam a refletir e propagar ondas de rádio. Então as ondas de rádio são propagadas a grandes altitudes na termosfera. E por causa da presença de gases atômicos, a temperatura é muito alta. E a última camada, que é a exosfera, que faz o limite com o espaço sideral, então é onde nós temos uma menor atração gravitacional, ela também é muito quente, a temperatura aí pode chegar a 1.000 graus Celsius, e é onde estão os satélites artificiais. Então os satélites estão posicionados justamente numa região atmosférica onde a atração gravitacional ela é suficiente para reter aquele satélite na atmosfera e não para puxar o satélite, tá? Ou deixar ele embora para o espaço sideral. Então ele está bem numa camada estratégica onde a atração gravitacional ela é baixa, mas suficiente para reter o satélite circulando por todo o planeta. Beleza? Então, as questões foram bem diretas, né? Interessante que agora eu vi aqui rapidamente eles colocaram uma questão de múltipla escolha. É a primeira que eles colocaram, né, nos PETs, pelo que eu me lembre. Explique como a atmosfera se formou e como ela chegou à sua composição atual. Então, é o que eu falei, ela se formou, né, através do processo de formação do planeta, no processo de resfriamento do planeta, e ela foi sendo formada através da atração gravitacional, né, que fez com que esses gases não fossem expelidos para o espaço sideral. E ela chegou à sua composição atual através de processos químicos, né? Porque no começo não era formado por nitrogênio e oxigênio, né? Era formado por enxofre. Então houve toda uma transformação química que levou bilhões de anos. Bilhões mesmo, tá? Coloca aí 1,5 bilhão por aí. 2. Relaciona a coluna 1 com a coluna 2. Então lá no formulários não tem como colocar essa formação de coluna 1 e coluna 2. Então vocês vão colocar só uma sequência. Digamos que a sequência seja 3, 4, 5, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês escrevem lá nas respostas, tá? Então é só para, né, conectar aí cada camada da atmosfera à sua característica. Tá bem tranquilo. 3. Caracterize o ciclo hidrológico. Caracterizar é explicar o ciclo hidrológico, tá? Tenha sempre em mente isso. Quando se fala caracterizar algo, é para explicar algo. Então, explica o ciclo hidrológico, como é que ele funciona, né? Então, lembra, há o processo onde a água líquida ela evapora por causa do calor, né? Formam as nuvens, depois há um processo de condensação, né? Quando a temperatura baixa. Então, a temperatura aumenta, né? A água evapora, chega lá no alto da troposfera, tá? É na troposfera que esse fenômeno acontece. Quanto mais alto na troposfera, menor a altitude. Não é a mesma regra para todas as camadas. Tá? Há camadas que é o contrário, há camadas que quanto mais alto, mais quente é. No caso da troposfera, que sinceramente o que mais interessa para a gente, porque nós vamos estudar os fenômenos climáticos, justamente tem essa regra, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então o que acontece? Quando chega lá no alto, a temperatura ela diminui, a molécula de ar também, a água que estava representativa lá na molécula de ar, ela chega a 100%, que nós chamamos de ponto de saturação. Vou falar sobre isso, se não me engano, semana que vem. Tá? E ocorre o processo de condensação, tá? Que é a chuva. Tá? Se tiver muito, muito frio, né, ocorre esse processo muito rápido, há um certo congelamento, e o que vai cair são cristais. Né? São os cristais que a gente conhece como neve, tá? Que não acontece na nossa região. Então, explicar o ciclo hidrológico é isso, é falar que a água passa do estado líquido ao estado gasoso por causa do aumento da temperatura e na troposfera ocorre o processo de condensação, né, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E esse ciclo se repete. E explique como as atividades humanas podem alterar o seu funcionamento. Ora, a atividade humana ela pode
provocar o aquecimento da temperatura média do planeta, que nós chamamos de aquecimento global, e pode intensificar esse processo, não é? A atividade humana, quando ela desmata, principalmente aquela mata responsável pela manutenção dos rios, ele vai afetar esse processo também, né, porque vai secar o rio. Então, atividades que promovem poluição do ar, ela pode afetar esse processo também. Então, há diversas formas como a atividade humana ela pode modificar esse ciclo hidrológico. 4. Leia a frase abaixo. Sem a atmosfera não existiria vida no planeta. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Tá? Bom, pessoal, que nem eu falei, né, não existiria a vida no planeta tal qual a gente conhece. Na verdade, nós conhecemos pouco sobre formas de vida com pouco oxigênio. Vou dar um exemplo. Nós conhecemos muito pouco do fundo dos oceanos, e no fundo dos oceanos tem pouco oxigênio. E tem algumas formas de vida lá, e nós conhecemos muito pouco, né? Então, assim, é o que eu falei para vocês. A gente conhece a vida, né, baseado na nossa realidade, né, naquela vida que depende dos gases existentes na nossa atmosfera. Tá? Então, sem a atmosfera não existiria vida no planeta, tal qual a gente conhece, não. Né? E vocês vão explicar da forma que vocês entenderam. E a questão 5, vocês vão marcar a resposta incorreta, tá? Eu dei uma lida rápida aqui, tá bem fácil. Tá bem fácil aqui, vou comentar muito, senão conta a resposta. Ok? Então é isso. Então já tem a semana 2, né? Deixa eu ver o que tá falando da semana 2 aqui. Blá, 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 alimentos climáticos, isso aqui é legal. Então, semana que vem, eu retorno para explicar isso aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem, né? Me manda por e-mail. Porque, que nem eu falei para vocês, às vezes o Google Sala de Aula e aquele aplicativo do Estado, que eu entro lá também, eles não estão me dando a notificação. Tá? Por e-mail é mais certo que eu vou responder mais rápido. Okay? Então é isso aí. Até a próxima aula.